Hoje eu acordei com um pensamento fixo. Eu não vou me meter em treta. Eu não vou me meter em treta. Eu não vou me meter em treta. Aí peguei, tomei meu café bem tranquilamente, abri o Twitter e vi a Mônica Bergamo dizendo o seguinte: o PSDB de FHC também pôs em dúvida as eleições brasileiras. Em 2014, derrotado pelo PT, pediu auditoria alegando descrença quanto à confiabilidade da apuração dos votos e a infalibilidade da urna eletrônica. Na hora eu pensei o seguinte: mas meu Deus do céu, por quanto tempo eu dormi? Que de repente eu me deparo com a Paquita do Nine Fingers dando exposed no FHC, falando sobre urna eletrônica, o que foi que aconteceu. Então, pesquisa daqui, pesquisa dali, eu descobri que, para variar, essa treta toda teve origem com uma fala do presidente Bolsonaro. Se nós não tivermos o voto impresso em 22, uma maneira de auditar o voto, nós vamos ter problema pior do que os Estados Unidos. Então eu resolvi fazer aquela pesquisinha inocente sobre toda a história do voto eletrônico no Brasil e o resultado é esse vídeo aqui mega tretístico com direito a super exposed de Rodrigo Maia, Luiz Roberto Barroso, Folha do São Paulo e até do Lula, gente. Fica comigo até o final do vídeo que eu garanto que vale a pena. Vocês vão descobrir que lá no início de tudo a gente tinha o voto auditável, que já teve mutreta no painel de votação eletrônico do Senado. E vão descobrir também que muitos partidos e veículos da grande mídia já diziam há muito tempo atrás aquilo que a gente vem falando hoje. E antes de começar a pauta do vídeo, eu já quero pedir no início para você me ajudar a espalhar essas informações, curtindo, comentando e compartilhando muito esse vídeo nas suas redes sociais. E tem promoção na minha livraria, são livros com até 60% de desconto. Todos os links estão aqui no comentário fixado. Corre lá e aproveita. Já verifica também se ainda está inscrito no canal e se não for inscrito, se inscreve. Feito todos os jabás, nós podemos ir para a pauta. Olha, para não ser acusada de estar fazendo fake news, porque esse canal aqui é um canal limpinho, eu vou apenas ler matérias que estão aí na grande mídia, laudos de peritos. Então, eu não posso ser acusada de fake news. Combinado, Barroso? E a nossa história começa em 1996, quando a urna eletrônica começou a ser usada nas nossas eleições. Vocês sabiam que naquela época tinha o sistema de voto auditável que a gente tanto está pedindo? A diferença é que naquela época as pessoas não conseguiam visualizar a impressão do voto. Voto impresso no Brasil. Inicialmente, em 1996, vinha anexada na urna eletrônica uma impressora que era embutida na própria máquina. No entanto, muitos eleitores nem sabiam que ali havia uma impressora, pois a cédula de papel era depositada diretamente numa sacola de plástico e a população não tinha como conferir o próprio voto. Já nas eleições de 1998, as impressoras haviam sido canceladas e somente o que restou foi uma sinalização sonora que consistia no final da votação em alertar o eleitor que o seu voto foi computado. Cara, quando eu vi essa matéria, eu pensei assim: meu mundo caiu. Sério mesmo, eu não sabia disso, vocês sabiam? E sabe por que eles retiraram esse sistema de impressão do voto? Porque sim, circulando não tem nada para ver por aqui. Tá, não é bem assim. Na verdade, teve um motivo sim para eles eliminarem essa impressão do voto. E o motivo, quem nos diz, é nada mais, nada menos que Paulo César Camarão, que era assessor de informática do Tribunal Superior Eleitoral. Recontagens, como ocorriam em eleições anteriores ao uso da urna, eram demoradas e incorriam em gastos adicionais, além de, muitas vezes, mudar o resultado do pleito. Além disso, a demora na divulgação dos resultados de uma eleição presidencial pode gerar
prejuízos intangíveis decorrentes de desaquecimento de atividades econômicas. Ele tem razão, né? Vai que a recontagem de votos descobre que, na verdade, os votos do papelzinho não conferem com a votação eletrônica. Melhor é a gente saber o quanto antes o resultado da votação. Afinal de contas, nós temos que confiar na palavra dos nossos amados iluministros. Eles jamais enganariam a gente, não é mesmo? Outro detalhe interessante que a gente precisa levar em consideração é que, na verdade, a urna eletrônica sempre teve uma impressora embutida, porque no início da sessão eles imprimem a tal zerésima, que é o comprovante de que naquela urna não foi registrado nenhum voto, e ao final é impresso o boletim de urna, que seria uma comprovação ali dos votos que tiveram na urna. Então, querido e amado iluministro, não precisa se preocupar com esse negócio de despesa, afinal, a impressora já está na urna. É que eu aviso isso porque o Barroso ele é muito preocupado com o nosso dinheiro, né, gente? Então é bom avisar. Mas então, essa polêmica sobre o voto impresso já vem de muito tempo, meu povo. Em 1999, o senador Roberto Requião apresentou um projeto de lei que já previa esse voto impresso, mas o ministro Nelson Jobim, que na época era o presidente do TSE, alegou que podia dar confusão se o eleitor saísse da sessão ali com o comprovante de votação. E nisso até que ele tem razão, né? Imagina, a pessoa sai da sessão ali de votação com o comprovante do voto, fica muito fácil de comprar os votos. O candidato recebe papelzinho e dá o dinheiro. Então, o que o senador Requião fez? Ele voltou com o projeto, fez as alterações e colocou ali uma cláusula que falava que esse voto não ficaria com o eleitor. O senador Requião acatou a crítica do ministro Jobim e solicitou o retorno do PLS 194/99 à CCJ para receber emendas. A emenda declarando que o voto impresso seria depositado automaticamente na urna convencional sem ser entregue nas mãos do eleitor foi apresentado pelo senador Romeu Tuma, relator do processo, em fevereiro de 2001. Depois disso, correu tudo bem, a lei foi aprovada e deu tudo certo. Nananina não! O que aconteceu, na verdade, é que o ministro Nelson Jobim mudou o discurso. Ele passou a alegar que qualquer eleitor mal intencionado poderia travar a votação, dizendo que o voto papel não conferia com o voto que estava na tela, pipipi, popopó. Mas mesmo assim, depois de todo esse piti, depois de muita discussão, da votação ter sido adiada por 3 vezes, finalmente, o Congresso vota e aprova a lei do voto impresso e ela foi sancionada por Fernando Henrique Cardoso em 2002. Isso mesmo, você não ouviu errado. Em 2002, o FHC sancionou a tal lei do voto auditável. Lei número 10.408, de 10 de janeiro de 2002. Parágrafo 4º. A urna eletrônica disporá de mecanismo que permita a impressão do voto, sua conferência visual e depósito automático sem contato manual em local previamente lacrado após conferência pelo eleitor. Se ao conferir o voto impresso o eleitor não concordar com os dados nele registrado, poderá cancelá-lo e repetir a votação pelo sistema eletrônico. Caso reitere a discordância entre os dados da tela da urna eletrônica e o voto impresso, seu voto será colhido em separado e apurado na forma que for regulamentada pelo TSE, observando no que couber o disposto no artigo 82 desta lei. Mas, Paula, se a lei foi aprovada em 2002, por que até agora nós não temos o voto auditável? Ah, meus amiguinhos, é porque nós vivemos no Brasil e o Brasil definitivamente não é para amadores. Eu não sei se vocês notaram um detalhe interessante. Essa lei foi sancionada em setembro de 2002 e no mês seguinte, em outubro de 2002, a gente teve uma eleição presidencial. Quem venceu essa eleição foi o Lula e no primeiro ano de mandato, em 2003, Lula revoga essa lei.
Olha que legal! Em 2015 foi aprovada novamente uma lei no mesmo sentido e a votação com essa comprovação física, o voto auditável, começaria a valer a partir da eleição de 2018. Mas, né, o STF foi lá e derrubou porque disse que era inconstitucional. E como vocês podem ver, essa treta não é de hoje. Por isso que eu não entendi por que o futuro ex-presidente da Câmara, o senhor Rodrigo Nhonho Botafogo Maia, ficou tão revoltadinho com a declaração do presidente. A frase do presidente Bolsonaro é um ataque direto e gravíssimo ao TSE e seus juízes. Os partidos políticos deveriam acionar a justiça para que o presidente se explique. Bolsonaro consegue superar os delírios e os devaneios de Trump. Gente, até os ministros do TSE e o PSOL agora querem abrir um inquérito para averiguar essa declaração do Bolsonaro. Mas então eu vou dar uma força para vocês. Já que vocês estão tão afim assim de investigar as pessoas que levantam suspeitas com relação à urna eletrônica, eu tenho mais uns nomes para vocês acrescentarem na lista. Folha de São Paulo. Lula põe urna eletrônica sob suspeita e ataca o uso da ABIN. PMDB critica problemas de fiscalização nas eleições de 2002. Sem impressão, voto é inseguro, diz o PDT. PSDB pede ao TSE auditoria para verificar lisura da eleição. O Reinaldo Azevedo escreveu um artigo dizendo o seguinte: PSDB faz bem em pedir auditoria das urnas. É crescente a desconfiança de milhões de eleitores. Descrença também reflete inconformismo com a reeleição de Dilma. Teve o delegado Protógenes, que é do PCdoB, gente. Ele entrou com uma representação no Ministério Público Federal e disse que teve fraude na eleição de 2014. Tem também essa matéria aqui do UOL de 2014. TSE admite que urna não é totalmente segura. Eita! Até o funcionário do TSE tá dizendo que a urna não é totalmente segura. Pesado. Pesado, hein? Eu, se fosse vocês, não deixava isso daí, não. Tem que investigar esse pessoal todo que tá falando quase a mesma coisa que o Bolsonaro. Esse funcionário do TSE aí passou de todos os limites. Ele chegou a afirmar o seguinte: é incorreto afirmar categoricamente que um sistema seja totalmente seguro? Como assim? Não. Nhonho, não deixa isso barato. Vai lá, processa esse funcionário do TSE, aproveita e processa também o UOL por fazer fake news. Eu acho, né? Tem que processar. O que vocês acham? Cara, e esse negócio aí de coisas estranhas acontecendo na eleição me fez lembrar de uma outra eleição. A eleição no Congresso. Afinal de contas, vocês sabem, né, que o seu Rodrigo Nhonho Botafogo Maia, ele tá querendo nessa eleição para a Câmara dos Deputados, para a presidência da Câmara dos Deputados, ele quer inovar. Ele quer fazer a votação via remota, um sistema totalmente virtual. E assim, né, seu Nhonho, eu, se fosse o senhor, não fazia esse negócio. Afinal de contas, a gente não quer nunca, jamais, que se repita o escândalo da votação do Senado em 2001. Vocês não lembram qual é o escândalo? Estou aqui para isso. Vamos relembrar este momento. Entenda o caso de violação do painel eletrônico do Senado. Durante as investigações, Regina Borges, diretora à época do Prodazem, Centro de Processamento de Dados do Senado, prestou depoimento em que afirmava que violou o painel de votação e imprimiu a lista de como votaram os senadores a pedido do líder do governo do Senado naquele momento, José Roberto Arruda, do Distrito Federal. Segundo Regina e Arruda, a ação foi articulada por orientação do ACM, que presidia o Senado à época. Os três prestaram depoimento e chegaram a participar de acareação no Conselho de Ética. A decisão dos senadores foi de abrir um processo de cassação de mandato por quebra de decoro parlamentar contra ACM e Arruda. No entanto, os dois renunciaram e evitaram uma punição. O processo acabou sendo arquivado também na Justiça meses depois. No fim dessa história, o senador Arruda foi sim condenado pela Justiça Federal e teve também aquela votação para o Senado que tinha mais votos do que senadores. Gente,
imagina, se isso acontece numa votação presencial, o que não pode acontecer numa votação à distância? Eu não gosto nem de pensar nisso. Não quero imaginar. Agora voltando aqui para a urna eletrônica. Quem também ficou com o bumbum nervoso por causa da fala do presidente Birulindo foi o nosso amado iluministro Barroso. Barroso critica a fala de Bolsonaro sobre urnas eletrônicas. Diz que não há evidência de fraude. Vida institucional não é um palanque. Presidente questionou a segurança do voto. Segundo o magistrado, nunca foi apresentado ao tribunal qualquer indício de fraude. Barroso afirmou também que a vida institucional não é um palanque e que as pessoas devem ser responsáveis pelo que falam. Então, querido, amado, ó poderoso iluministro Barroso, até rimou, olha só que legal. Tem umas coisinhas que aconteceram aí que eu acho que não passaram pro senhor. Então, como eu gosto muito de ti, eu vou mostrar o que tá acontecendo na realidade. Mas por favor, não me queira mal. Tô fazendo isso só para ajudar aí o senhor, eu sei que o senhor tá preocupado com essa questão. E o que eu vou ler aqui são laudos de peritos, né, especialistas no assunto e matérias aí da grande mídia que jamais faria fake news. Aqui nós temos um laudo do perito judicial em informática Cláudio Andrade Barreto, que diz o seguinte, ó: laudo de perito oficial conclui pela existência de fraude em eleição eletrônica. Desde o início da implementação da votação eletrônica no Brasil, em 1996, o único caso conhecido em que a Justiça Eleitoral admitiu a realização de uma real perícia por suspeita de fraude eletrônica foi em Santo Estevão, na Bahia, nas eleições municipais de 2000. O laudo do perito oficial concluiu pela absoluta insegurança técnica das urnas eletrônicas utilizadas. O processo vem tramitando há 4 anos sem ter chegado ao final. Seguem os laudos do perito oficial preliminar julho de 2002 e definitivo setembro de 2004. Tem esse outro aqui também que é do site da USP. A USP é confiável, né? O pessoal da USP a gente não pode duvidar, é a ciência em pessoa. E olha só o que eles estão dizendo. A adoção de comprovante de voto pode evitar fraudes contra urnas eletrônicas. O risco de fraudes no voto eletrônico é real. Mudanças nos programas que fazem a contagem, totalização e transmissão dos votos podem adulterar os resultados, como foi denunciado na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, nas últimas eleições para prefeito em 2004. O problema pode ser minimizado? Especialistas em informática afirmam que é possível reduzir significativamente os riscos desse negócio adotando medidas como a impressão dos votos dados na urna eletrônica para a conferência dos resultados. Olha que legal, o pessoal da USP que está dizendo. E essa matéria aqui do UOL, o UOL não faz fake news, né? Urna eletrônica pode ser fraudada? Especialistas explicam. A urna eletrônica usada no Brasil não é totalmente confiável. Está sujeita a fraudes internas e externas e não permite auditoria, segundo especialistas ouvidos pelo UOL. Isso significa que seu voto pode ir a outro candidato e não necessariamente o crime será descoberto. No último teste público do equipamento promovido pelo TSE em 2012, uma equipe de especialistas em computação da UNB descobriu uma lacuna no sistema de segurança. O tribunal não permitiu novos exames públicos e não respondeu por que não realizou mais avaliações. O grupo conseguiu quebrar o sigilo da urna e desembaralhar a ordem dos votos fictícios registrados no equipamento. Em um sistema com registro puramente eletrônico dos votos como o brasileiro, há perigo constante de fraude em larga escala via software e sem possibilidade de detecção. Uma fraude sofisticada pode, inclusive, eliminar os próprios rastros,
tornando-se indetectável até em uma auditoria posterior nas memórias internas dos equipamentos, explicou Aranha. Então, né, ministro, o que eles estão dizendo aqui é que, na verdade, mesmo se acontecesse um negócio, não tinha como provar, porque dá pra apagar os rastros. Achei bem grave isso que eles estão dizendo. Será que eles têm que ser investigados também? Ou será que, no caso, esses especialistas aqui, eles não contam, não são cientistas, né? Porque, às vezes, é cientista, mas não é. Aí, assim, né, Barroso, como eu gosto muito do senhor, vou dar uma sugestão de amiga. Quem sabe a gente não faz um negocinho assim rapidão só na próxima eleição. A gente coloca o voto auditável e aí o senhor finalmente vai poder bater no peito e comprovar com todos os documentos que o senhor sempre teve razão e que a urna eletrônica é sim confiável. Já pensou que lindo o senhor daqui a um tempo dizendo: eu avisei, eu falei que essa urna era confiável, porque a única forma que tem de fazer isso é tendo a impressão do voto. Ia ser lindo, né, ministro? Eu acho que ia ser maravilhoso. E aí, o que vocês acharam da minha sugestão? Gostaram? Então compartilha bastante esse vídeo, quem sabe ele chega até o Barroso e o Barroso acata a nossa sugestão para provar que tá certo. E o que tá tramitando lá no Congresso agora, pessoal, não é mais um projeto de lei, e sim uma emenda à Constituição. Ou seja, se a PEC do voto auditável passar pelo Congresso, os ministros não vão poder mais dizer que é inconstitucional, porque é uma emenda à Constituição, né? Então a Constituição não pode ser inconstitucional. E por hoje era só isso mesmo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todos vocês e até a próxima.